Então, nessa aula, né, a gente vai dar continuidade à manipulação dos objetos do JavaScript. E aí a gente vai falar sobre a navegação pelo DOM, né? Então a gente sabe que o DOM é aquela hierarquiazinha de classe. E aí, né, a partir dela a gente pode sair navegando. O que é navegar pelo DOM? Né? Essa figura aqui, esse slide aqui dá uma visão, né? Navegar pelo DOM é sair lá do nó raiz, document, e parar, ir navegando, né, até um determinado destino. Por exemplo, para eu chegar aqui em P, tagzinha P, este é um exemplo, eu tenho que começar vindo do DOM, navegar para o HTML, navegar para o body e finalmente chegar aqui no P. Se eu quiser navegar aqui para o head, eu começo pela raiz do documento, vou para HTML e chego no meu destino, que é o head. Né? Então são as navegação diz respeito a isso, né? A sair pesquisando quais são as tags que estão dentro da tua árvore DOM. Então, no HTML tem alguns comandos que servem para fazer isso, né? São parent node, child node, first child, children, last child, next sibling, previous sibling, né? Então, cada um desses aqui vai fazer uma coisa. Por exemplo, a gente tem a nossa div para o H1, para título 1, né? Título 1, nossa div não, nosso H1. E a gente pode pegar esse elemento assim, né? Eu estou me referindo a este elemento aqui, ó, certo? Como é que a gente pega ele? Document, carry selector, e aí a gente passa a identificação dele. Título 1. Fechou, fechou. Tá aqui ele. Digitei errado aqui. Pronto, temos aqui o título 1. Se eu quiser saber quem é o pai ou a mãe, né, aquele o antecessor dele, né, o parente dele, ó, eu vou usar esse comando parent node. Então digamos que eu peguei o título 1 e quero saber quem é o parente dele, ó, parent node. E aí ele retorna sendo o título, certo? E às vezes eu posso fazer isso para tentar modificar uma classe específica que não tenha identificação nem classe, né? Uma div qualquer solta no teu código, sem nenhuma classe, sem nenhum atributo. Então às vezes fica mais difícil você fazer isso. Então a gente pode usar o JavaScript para navegar e encontrar essas tags. Então a forma de fazer isso é pegando os nós, tá? Outro comando que tem, né? Vamos pegar aqui o título 1 e tentar mostrar quais são os nós filhos que ele tem, ó. Então aqui pra gente, ó, título 1 child nodes, ele só vai ter um textozinho sendo filho dele, ó, que é o olá, né? O texto aqui ele também está considerado como sendo filho dele, da tag título 1. A gente pode criar também uma variávelzinha para guardar, usando query selector, a div títulos, né? Certo? Quando eu aperto Enter, eu retorno esse objeto títulos, e se eu quiser ver todos os elementos filhos dele, né, com child nodes, apertar o Enter, ele vai mostrar agora tudo, ó, todos os dois H1s que são filhos do títulos, né? Ele vai mostrando isso também como sendo uma estruturazinha de árvore, ó. O elemento 0, H1 está aqui ele, ó. O H2 está aqui ele. Você tem o texto interno de cada um desses elementos, certo? Então essa é a forma que a gente tem, né, de navegar usando o parent node para pegar o pai ou para pegar os filhos, né? Child node ou children,
né? Child nodes, ele retorna um node list, né? Uma listazinha de nós. Children, ele retorna um HTML collection, né? Que é diferente de um nome list, mas no final das contas são duas listas. Então essa sintaxe aqui, child nodes, é uma sintaxe mais moderna, né? Vem junto lá com aquele comando do selector, carry selector, né? Então quando a gente for usar, a ideia é que você use essas duas sintaxes, carry selector e child nodes juntos. A gente pode pegar o primeiro filho e o último filho usando esses comandos, ó, first node, last node. Então, títulos first child, não, first child, ele vai pegar o primeiro elemento, filho de títulos, e o last child vai pegar o último elemento, last child. Também tem o irmão, o próximo irmão e o irmão adjacente, tá? Então são comandos que a gente usa basicamente para poder sair navegando na árvore Doom. Os mais que a gente usa são esses daqui, ó. Parent node e child nodes, né? Esses dois comandozinhos aqui. Beleza? E a gente termina, na próxima a gente vai falar sobre eventos do Doom, né? Começar a falar sobre isso, só uma primeira interação, né? Um exemplozinho. É tão pequenininho, eu acho que eu vou continuar aqui, tá? Na próxima aula a gente vai falar mais aprofundado sobre eventos do Doom. Então, como ainda tem um tempinho, vou falar. O que são eventos? Eventos são coisas que acontecem lá no seu navegador. Por exemplo, quando eu aperto um botão, né, dentro do meu navegador. Então, por exemplo, se eu tivesse esse botão aqui, ó, button, clique, né? A gente tem esse botãozinho aqui, ó. Quando eu clico nele, é um evento. Quando eu mexo a seta do mouse em cima de algum elemento, isso também é um evento. Quando eu clico com o botão esquerdo, é um evento. Quando eu clico com o botão direito, é um evento. Quando eu clico com o botão do meio do mouse, é outro evento. Então, tudo que a gente faz, quando eu digito alguma coisa, isso também é um evento. Quando o usuário que está mexendo naquele site faz alguma coisa, isso é capturado pelos navegadores como sendo evento. Então existem vários tipos de evento e depende muito do dispositivo que você está usando. Eu vou falar aqui só do desktop. Então o evento no desktop são todas essas coisas que o usuário faz: digitar, segurar um botão, apertar o mouse, clicar num certo elemento. Tudo isso são eventos. E a gente consegue manipular esses eventos dentro do JavaScript. Olha só que legal. A gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu quiser que quando eu clicar neste botãozinho, ele apareça um alerta, né? Criamos um botãozinho e aí eu quero que apareça um alerta toda vez que alguém clicar nele, né? Clicar nele aqui, ó. Então como é que a gente faz, ó? A gente vai usar o que a gente chama de listeners, né? São os escutadores. O que é que um escutador faz? Ele fica esperando que um evento aconteça, no caso aqui é o evento de clique do mouse, e quando esse evento acontecer, você cria uma funçãozinha, que é essa daí, uma função anônima, que vai fazer com que esse evento ocorra quando o evento de clique for detectado. Por isso que ele está escutando, né? Como se fosse um programinha que tem uma orelha bem grande e fica escutando tudo que está acontecendo dentro do navegador. Então, quando ele escutar o clique, ele faz isso daqui. Esse é o comando de alerta, né?
que vai exibir na tela uma janelinha com esse texto aqui dentro. Então vamos fazer isso, né? Vamos adicionar um eventozinho dentro desse botão. Para ficar mais fácil, eu vou criar uma identificação para ele, para a gente poder pegar esse elemento. Vou chamar de botão. E aí a gente vai criar uma variável, chamar ela de botão também e usar o document selector, carry selector, e vai passar o hashtag botão desse botãozinho que a gente acabou de criar, né? Aqui este é o elemento botão. O que a gente precisa fazer nele agora é adicionar um escutador de eventos, né? Que é feito com esse comando aqui, ó, add event listener. Adicionar um escutador de eventos no botão. Então toda vez que o clique for escutado, a gente vai usar essa sintaxezinha estranha, ó. Abre e fecha chaves, fetch arrow, e eu vou pedir para ele mostrar uma janelinha de alerta com o texto botão foi clicado, tá? Basta apertar o Enter, né? Ele não vai fazer nada, mas toda vez que eu apertar no botãozinho, ó, ele vai aparecer essa mensagem de alerta, ó, botão foi clicado. Fechei a janela, cliquei e ela vai ficar com esse evento, né? Então isso aqui são os eventos que a gente pode selecionar dentro do Doom, tá? Tem um exemplozinho completo aqui, ó, do que eu estou fazendo. Eu posso inclusive, ao clicar um botão, criar um novo elemento e adicionar dentro de uma lista, né? Então isso aqui é bem interessante, a gente mexer na estrutura do HTML através de cliques, tá? Então, algumas boas práticas, certo? Essa parte de evento a gente vê com mais profundidade na próxima aula. Primeiro, evitar usar o inner HTML para ter maior segurança. Fazer delegação de eventos, que a gente vai ver direitinho na próxima aula. Separar a lógica do estilo. Então, o JavaScript, apesar de eu estar mostrando aqui no console, o ideal é que ele esteja dentro de um arquivozinho JS. Então, a partir da próxima aula, a gente vai fazer esses arquivos em JS. E remover os listeners, caso desnecessários, né? Então, essa aqui é as boas práticas que a gente precisa seguir por enquanto, né? Para remover o listener, está aqui o comando, tá? Então, por enquanto, a gente termina aqui. Até a próxima. Valeu!